O corredor bioceânico vai estimular o desenvolvimento de grandes e pequenos negócios. A rota pode potencializar a exportação de produtos da agricultura familiar de vários municípios de Mato Grosso do Sul. As oportunidades relacionadas a esse setor são analisadas por Edgar Aparecido da Costa, que é professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus do Pantanal, e é graduado em Geografia. Também possui mestrado e doutorado em Geografia. Eu sou o professor Edgar, aqui de Corumbá, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e estou responsável pelo eixo Agricultura Familiar no projeto Construção Multidisciplinar para o Corredor Bioceânico. Está trabalhando comigo a acadêmica bolsista do curso de Geografia, Glenda Helenice da Silva Rodrigues. Eu vou falar um pouco do que nós já construímos e a ideia do que nós vamos construir ao longo deste projeto. Nós imaginamos olhar para a agricultura familiar ao longo da rota bioceânica e pensar ela como um grande potencial, né? Como algo a ser explorado, como algo a ser otimizado para aproveitar das possibilidades que o corredor bioceânico vai proporcionar. Mas também olhar para ela com os cuidados de que o corredor, a rota bioceânica, não a faça sucumbir, né? Então, pensando nisso, nós fomos fazer primeiro uma leitura geral, né? Olhar para o contexto. Quem é essa agricultura familiar que está ao longo da rota bioceânica? Então, nós precisamos fazer um recorte. Então, nós olhamos a partir de Campo Grande, como se fôssemos pegar a estrada, saindo de Campo Grande com destino a Porto Murtinho, né? Então, nós passaríamos pelas cidades de Sidrolândia, Nioaque, Guia Lopes da Laguna, Jardim e, finalmente, chegaríamos em Porto Murtinho. Então, os municípios cortados, ou os municípios que são ligados por essa rota bioceânica, foram objeto da nossa análise. Nós imaginamos, primeiramente, que essas cidades que estão ao longo dessa rota, elas poderiam ser canalizadoras de alguns elementos da agricultura familiar, ou pelo menos alguns potenciais da agroindústria familiar, né, para centralizar isso e para dinamizar isso a partir da rota bioceânica. Então, olhando para o contexto, nós fomos buscar os dados que já estão disponíveis na internet, né, que já são dados reconhecidos, que são os dados do IBGE. No IBGE, existem dois tipos de dados. Um dado que é anual, que é a pesquisa da pecuária e a pesquisa da agricultura. Esses dados, eles são construídos de uma maneira diferente. O censo agropecuário mais recente que nós temos é de 2017. Então, ele está apenas com 3 anos de defasagem de informação, e isso não é tão grave, né? Mas a gente também vai apurar essas informações. Então, o que eu vou estar mostrando é que primeiro a gente olha para o contexto e depois a gente começa a apurar os dados para fazê-los ficar mais reais, mais práticos, para efetivamente a gente poder trabalhar. Então, essa pesquisa da pecuária e a pesquisa da agricultura, eles são os responsáveis pelo IBGE, eles vão a cada município e conversam com os agricultores que existem, conversam com as secretarias municipais que trabalham com a agricultura familiar e com os outros tipos de agricultura, e levantam o que está sendo produzido, e também da pecuária. Então, são dados de uma certa confiança. E nós olhamos para eles por um período de 8 anos, para tentar entender se os produtos que apareciam na agricultura familiar, eles eram produtos muito sazonais, que de repente desapareciam, ou se eles tinham uma dinâmica de continuidade, né? E isso é importante no momento de fazer o planejamento. Então, foi isso que a gente fez no primeiro momento. Nós levantamos essas informações dos municípios ligados pela rota bioceânica e olhamos para o entorno, para esse contexto, para depois fazer a apuração das informações. O que nós temos de ideia ainda a fazer, né?
apurar essas informações. Então, nós já começamos a fazer isso, conversando com os extensionistas rurais, que são técnicos da Agraer, que atuam nesses municípios e que podem passar para a gente quais são os produtos com excedentes comercializáveis que existem ao longo dessa rota bioceânica pela agricultura familiar. Então, eles apontando dessa forma, a gente já tem mais ou menos uma noção mais real, né? Uma vez que eles atuam mensalmente, diariamente, rotineiramente, com esses agricultores e sabem da realidade de cada município. Então, já vai nos ajudar. Um outro ponto é o trabalho de campo que nós precisamos fazer ao longo de toda a rota, saindo de Campo Grande até Porto Murtinho, para verificar o que existe, né? O que é comercializado ao longo da rodovia, na margem da rodovia, né? Saber quem são as pessoas que fazem isso, né? De onde vêm esses produtos e quanto tempo estão ali. Então, a ideia é olhar para esses empreendimentos que já existem, normalmente são informais, né? E ver como é que a gente pode ajudá-los, né? O que tipo de política pode ser feita, elaborar uma carteira de projetos para dinamizar esse tipo de produção, porque ela já existe. O que precisa acontecer é simplesmente qualificá-las, né? Aí a gente busca parceiros, a gente informa quais são os possíveis parceiros, que emendas parlamentares que podem acontecer para poder ajudar esses grupos que já estão ali a melhorar o seu produto, a dar uma qualidade para o produto, sem perder a característica original, a cultura que está presente no produto, que é fundamental ser valorizada ao longo dessa rota, né? Então, a gente olha dessa forma. E, por último, a gente espera que em dezembro a gente consiga, novembro ou dezembro, realizar uma oficina em Porto Murtinho, né, junto com os agricultores de lá, e apontar alguns caminhos, né, que a gente está chamando de um plano de desenvolvimento territorial rural sustentável, né? Ou seja, ver o que eles produzem, qual é o potencial que eles têm e o que eles desejam, né? Porque nós trabalhamos no nosso sistema de planejamento muito com os sonhos, né? Muito com o imaginário das pessoas, o que elas querem, o que elas desejam, o que elas planejam para o seu futuro, e aí a gente vai trabalhar no sentido de tentar facilitar que ela chegue a esse sonho, né? A esse desejo. Então, é assim que a gente constrói o nosso planejamento, né? Os dados que nós encontramos já nos permitem fazer algumas afirmações e apontar algumas características ao longo da rota bioceânica. Então, nós identificamos, primeiramente, que os assentamentos rurais da reforma agrária, eles são um grande potencial a ser alavancado ao longo dessa rota. No entorno, no contexto dela, só para a gente ter uma ideia da dimensão do peso que é a agricultura familiar nesses municípios, a gente tem o município de Sidrolândia, logo que sai de Campo Grande, logo que saímos de Campo Grande, e só em Sidrolândia existem 23 assentamentos rurais, né? Nesses 23 assentamentos rurais estão assentadas 4.002 famílias. Então, se a gente imaginar que é uma família composta por 3 a 4 pessoas hoje, né? Então nós teríamos aí um grande número de pessoas que poderiam ter um incremento na sua vida, no seu cotidiano, né? Porque a gente primeiro tem que pensar, quando trabalha com a agricultura familiar, na sobrevivência, na subsistência, na qualidade de vida do grupo familiar. E depois, na possibilidade dela comercializar um produto, né, com higiene, com qualidade, com segurança alimentar para as populações, né, urbanas ou de outras áreas de cidades mais distantes. Nioaque é um município que tem 8 assentamentos rurais e mais de 1.400 famílias assentadas. Então, só em 2 municípios a gente tem aí um grande potencial de assentamentos rurais, né? A gente sabe que nem todos eles são produtivos, né? É evidente,
e também sabe que um dos grandes problemas dos assentados rurais é que eles consigam a DAP. DAP é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Sem a DAP, ele não consegue comercializar. Sem a DAP, ele não consegue crédito para incrementar algum tipo de produção. Então, é um dos trabalhos que tem que ser feito ao longo, né, desses estudos, de verificar, entender quais são as dificuldades e como é que se pode ajudar o agricultor a obter a DAP. Né? A Agraer faz isso, né, com muita competência ao longo do território sul-mato-grossense, né? Trabalha aqui conosco também em Corumbá, e a gente tem ajudado, tem facilitado os agricultores a conseguir DAP, e entendemos que isso é fundamental. Então, é um olhar que nós vamos precisar fazer para dentro desses assentamentos e verificar o que pode ser feito para solucionar o problema da DAP. Também, olhando para... Nós produzimos um mapa dos assentamentos rurais, né? E esse mapa, ele mostra o tamanho de Sidrolândia, a importância de Sidrolândia, a importância de Nioaque em relação à existência desses assentamentos. Então, a gente mostra isso ao longo da rota e mostra no estado do Mato Grosso do Sul, né, tanto a quantidade de famílias que estão presentes, quanto também a dimensão da quantidade de assentamentos rurais em cada município. Então, este já é um produto que nós elaboramos no contexto do projeto da rota. Nós estamos apurando e percebendo que o grande potencial dos assentamentos rurais que estão ao longo dessa rota ainda é o leite, né? Apesar de ser produzido, às vezes, em pequena quantidade, em pequena escala, mas ele está presente em quase todas as famílias dos assentamentos rurais. E é uma das formas de sobrevivência. É interessante destacar, né, que do leite tem vários derivados e várias composições que podem acontecer, né, como doces, como queijos, que levam leite. Então, a gente começou a olhar para isso pensando em fazer uma associação de possibilidades, né, para tentar imaginar como seria um mapa possível do potencial agroindustrial familiar para ser instalado ao longo dessa rota. E a gente construiu um mapa dessa forma, né? Olhando para o leite, olhando com o que o leite poderia ser associado para rapadura, né? Associado com cana, por exemplo, associado com abóbora, que a gente percebeu que também é um grande, um produto bastante relevante ao longo da rota. Então, uma abóbora com leite poderia gerar produção de doces diferenciados, a própria abóbora poderia ser, né, processado em forma de doce. Então, mas lógico que teriam que ser capacitados para isso. Então, a gente tem que imaginar toda uma estrutura de capacitação, né, uma carteira de projetos para pensar o que eles têm e como é que eles podem chegar a agregar valores e a vender esse produto, a tornar esse produto um negócio, né, da família, né, sem perder suas características de camponeses, né, sem perder suas características culturais ou indígenas que estão ao longo dessa região atravessada pela rota. Um outro produto muito interessante que nós percebemos é o mel, e ele está muito forte em Nioaque e Jardim. Então, ali nesse entorno, a gente vai ter Bonito, né, nas proximidades, então vai ter uma área muito importante para o ecoturismo, turismo de contemplação de natureza, para as fazendas rurais, né, turísticas. E então, isso contribui, né, sensivelmente para existir vegetação, né, que possa atrair as abelhas ou manter as abelhas, né, na produção de mel silvestre naquela região. Então, muitos desses produtores, a gente percebeu que eles não vendem informalmente, eles são informais,
né? Apenas Guiar-Lopes da Laguna que tem uma grande quantidade de venda de mel. Jardim não tem, né? E é um maior produtor do que Guiar-Lopes da Laguna. Então, só de olhar para essas informações, a gente já percebe que uma das possibilidades seria alavancar esse sistema de comercialização do mel, né? Provavelmente em função da DAP, que eles não conseguem vender, né? Teria que ter a DAP para poder comercializar o mel. Então, a gente percebe que Jardim é um grande produtor de mel, mas é menor vendedor do que Guiar-Lopes da Laguna, por exemplo, né? Terenos também está nesse entorno e produz uma grande quantidade de mel, mas também vende porque tem DAB, né? E isso facilita a comercialização. Então, a gente já percebeu que é um dos produtos muito interessantes a serem dinamizados ao longo da rota. Nós olhamos também para a estrutura de produção, né? A cana-de-açúcar, por exemplo, ela tem uma produção grandiosa em Sidrolândia. Mas se a gente for olhar para a agricultura familiar, né, a gente vai observar que em Sidrolândia não é tão grande a produção de cana-de-açúcar pela agricultura familiar, e sim pelas agroindústrias, né, as grandes agroindústrias. Então, mas essa produção ela vai ser muito mais presente em Nioaque, por exemplo. Nioaque vai ter uma grande quantidade de pequenas propriedades rurais, né, ligadas à agricultura familiar, com produção de cana-de-açúcar. E isso é interessante por conta da possibilidade de produção de rapadura, de derivados da cana, né, que está bem associado com a agricultura familiar, né, não a produção de açúcar ou não a produção de álcool, né. Esse não é a marca da agricultura familiar. Mandioca também, a gente percebeu que é um produto que acontece ao longo de toda a rota e há um grande destaque para Nioaque e Sidrolândia, evidentemente, por conta da presença da grande quantidade de assentamentos rurais. Então, o que a gente observou? Que onde tem assentamentos rurais em grande quantidade, há um grande potencial da agricultura familiar, né? Está bem associado isso, né? É lógico que não é só assentamentos rurais que é formada a agricultura familiar, né? A agricultura familiar é muito mais do que isso, mas que os assentamentos eles são extremamente importantes, isso ficou evidente na nossa pesquisa. Onde a gente conseguiu observar que são espaços da agricultura familiar com possibilidades de agregar a produção do entorno e transformar isso em áreas de agroindústrias familiares, né? Em Jardim e Guiar-Lopes da Laguna, né, em função de ser cidades conurbadas, cidades que estão grudadas uma na outra, né, e ter nas suas proximidades Bonito também. E nesse caso, a gente olhou para a produção de mel como um grande potencial, né? O leite também acontece, mas o mel é um grande potencial. E Sidrolândia é um grande berço indústria familiar que a gente observa. Então, são vários produtos que estão presentes com grande destaque, né, para o leite, né, para o mel, né, para a mandioca. E assim, ovos, eles vão existir ao longo dessa região, ovos de galinha. Mas a gente percebe que não tem nenhum potencial do ponto de vista de grandes vendas. O que poderia ser estimular a produção de ovos de galinha caipira, que é um nicho de mercado, que é diferente, mas também que envolve a gente ter um selo da vigilância, né, sanitária para poder comercializar esse tipo de produto. Os queijos também. Apesar da legislação brasileira ter flexibilizado para os queijos artesanais, eles ainda não são tão simples assim de ser produzidos e vendidos, né? A produção acontece de maneira informal. Comparando com o que nós temos aqui em Corumbá, a gente teria mais de 30 tipos de queijos, né? Então, imagina a riqueza que é, em termos de produção, a existência de queijos aí para ser ofertados, né, ao longo dessa rota.
Então, seriam assim esses grandes eixos potenciais. Bom, e para finalizar essa minha parte, né, eu e a Glenda, nossa bolsista, nós imaginamos um mapa saindo de Campo Grande até Porto Murtinho, acompanhando a rota em 20 quilômetros de um lado e 20 quilômetros de outro. E nós olhamos para os assentamentos rurais e as aldeias indígenas que estão presentes nesse eixo aí de 40 quilômetros, né, de entorno, de 20 para um lado e 20 para o outro dessa rota. E aí a Glenda vai falar um pouco disso. Ela vai falar como é que ela construiu esse mapa, que elementos ela utilizou e a importância desse mapa para o nosso sistema de planejamento do desenvolvimento territorial rural sustentável. Acreditamos que esse projeto de extensão ele traz duas grandes vantagens, né? Uma primeira na direção das pessoas que estão no entorno da rota, que a gente está pensando em levar projetos, melhorar os fazeres e os saberes locais, mas ele também produz um conhecimento dentro da universidade. Então, entendemos que é muito importante ter uma bolsista dos nossos cursos que possam aprimorar seu conhecimento profissional pelo fato de poder estar em contato com pesquisadores de outras áreas. Então, ela tem uma expectativa, uma experiência, uma vivência com pesquisadores, cientistas de diversas áreas, que é, de fato, o que acontece nos trabalhos inter e multidisciplinares. Então, agora, Glenda, é com você. Quero agradecer ao professor Edgar pela apresentação e ao projeto, né, por me dar essa oportunidade de trabalhar com o que eu gosto. Eu vou falar sobre o último mapa que eu fiz. Na verdade, nós fizemos 3 mapas até agora, e os 3 eles se complementam. O primeiro é sobre a quantidade de assentamento e quantidade de famílias assentadas em torno do corredor oceânico. O segundo é sobre produção nas 5 cidades, né, que o corredor passa. E o último que eu vou falar é sobre os assentamentos e as aldeias indígenas. Nós optamos por um raio de 20 quilômetros em torno do corredor oceânico, tanto para um lado quanto para o outro. E dentro desses 20 quilômetros, nós selecionamos as aldeias indígenas e os assentamentos que estão mais próximos do corredor bioceânico. Nós descobrimos 17 assentamentos com potencialidades agrícolas fortes. Descobrimos que eles têm um potencial de agropecuária como pecuária de corte e a de leite muito alta para comercialização. E para consumo próprio, eles têm como suínos, aves, apicultura, mandioca, eles consomem horta caseira. Então, nós descobrimos que em torno tem alguns assentamentos bem próximos também, mas nós focamos nesses que estão dentro dos 20 quilômetros. Então, são potencialidades muito grandes. O nosso objetivo é melhorar a renda das famílias, né, de alguma maneira, para que o que eles produzem para consumo também possa ser para comercializar, não só a pecuária de corte e a pecuária de leite. Voltando para o mapa, eu queria dizer que nós usamos a base de dados do INCRA para assentamento familiar, né, para assentamento, e da FUNAI para a aldeia indígena. Os mapas têm como objetivo fazer com que a gente conheça, né, o potencial agrícola daquela região, melhorar a economia das famílias, porque quando a gente conhece a potencialidade, nós conhecemos as dificuldades e vamos tentar propor algumas soluções para ajudar no comércio, ajudar na renda dessas famílias, né? Mesmo com a pandemia, até agora nós conseguimos bastante informação. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui, né? E mais uma vez agradeço pela oportunidade de falar sobre os mapas e pela oportunidade pelo projeto de extensão.